No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo do 9 ao 17. Glória a Jesus. Êxodo 19, do 9 ao 17. Êxodo 19, 9. Êxodo capítulo 19, do versículo 9 ao versículo 17. Glória a Jesus. Vamos ler? Todos acharam? Amém? Diz assim, Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Glória a Deus. Querido e amado Senhor, nesse momento, ó Pai, nós pedimos a sua misericórdia, a sua graça. Pedimos, Senhor, que Tu venhas falar conosco nessa noite, nos ensinar a Tua palavra, preparar o nosso coração para ouvir a Tua voz. Pai bendito, eu peço, usa-me conforme for da Tua santa vontade. Que eu diminua e o Senhor cresça. Espírito Santo, esteja no controle desta mensagem, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Veja só, meus irmãos, nós ainda estamos nas evidências do arrebatamento, agora já estamos quase terminando, né? Eu acho que tem mais uma ou duas mensagens que falam das evidências, mas toda a Bíblia praticamente fala, né? Mas as que eu separei para falar para vocês, eu não me lembro agora, mas acho que já está faltando umas duas ou três. E hoje, então, vamos ver mais essa, né? A evidência de que o Senhor Jesus está voltando. Amém? E nós vimos aqui, então, no livro de Êxodo, né, como nós lemos aqui, que o Senhor falou para Moisés, que era para Moisés
santificar o povo, ou melhor, mandar o povo se santificar, né? Lavar as suas vestes, não se chegar à mulher, porque o Senhor iria falar ao terceiro dia. Então vamos imaginar a cena aqui, ó. Moisés estava no Monte Sinai, falando com Deus. E Deus disse assim: Moisés, agora você vai descer e falar com o povo. E você vai dizer para eles o seguinte, ali ó, no versículo 10, que diz assim: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Irmãos, durante esse período que Moisés ficou com o povo, depois que eles saíram do Egito, eles levaram 3 meses para chegar ao pé do monte Sinai. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, já estou misturando aqui com Josué, né? Depois que eles atravessaram então o Mar Vermelho, eles levaram 3 meses para chegar até o pé do Monte Sinai, ou seja, próximo ao Monte Sinai. E nesse período, Moisés sendo o líder deles, ele recebia toda forma de reclamação, tudo quanto era problema vinha para Moisés resolver. E o povo reclamava muito de Moisés. O povo falava do porquê que Deus só falava com Moisés e não falava com eles diretamente. E Moisés, então, não tendo com quem falar sobre isso, ele só falava com Deus, né? Quantas são as vezes que você até tem uma pessoa amiga, mas tem assuntos que você só pode falar direto com Deus. Não é assim? É, né? Tem coisas que a gente não pode contar para outras pessoas, por mais amigo, por mais companheiro, por mais irmão que seja. Não se deve contar, né? E Moisés, então, ele desabafava com o Senhor. Tanto que antes, quando eles ainda não tinham atravessado o Mar Vermelho, né? E o exército de Faraó estava vindo atrás deles para matá-los e ainda os que ficassem vivos, então, retornar como escravos ao Egito. O povo reclamou tanto, que Moisés, coitado, imagine a cena. Eu acredito assim, a Bíblia diz que ele falou com Deus, né? Mas eu imagino assim que ele deve de ter sentado, botado a mão na cabeça e dito: e agora, Senhor? O que eu faço? Era mais de 2 milhões de pessoas. E ele agora, de um lado, o exército do Faraó, querendo matar e aprisionar novamente os que ficassem vivos. Do outro lado, o Mar Vermelho. Como que você vai atravessar o mar? A nado? Você pode até nadar um pedaço, mas você não aguenta, você acaba morrendo, né? E o Moisés deve de ter dito: Senhor, o que eu faço agora? Você com certeza já esteve numa situação parecida, né? Às vezes a gente diz, senta, bota a mão na cabeça e diz o mesmo: Senhor, o que eu faço agora? Então ele só podia falar com Deus, porque o povo estava dizendo: nos tirou do Egito, para que nós viéssemos morrer aqui do lado do mar. Porque não tinha túmulos suficientes no Egito para nós sermos enterrados? Então as pessoas murmuravam muito. E ele falava com Deus. E falando com Deus, então Deus sempre tinha e tem a resposta. Tinha a resposta para Moisés e tem a resposta para nós também. E nesse episódio, então, do mar, Deus só disse assim: mas Moisés,
Deus é amoroso, Deus é carinhoso. Deus deve te ter dito assim: Moisés, meu querido filho, siga em frente, mande o povo marchar. E Moisés, mas não sei, a Bíblia não fala que ele pensou isso, mas a gente pode imaginar que Moisés possa ter pensado: mas marchar para onde, Senhor? Para morrer afogado? Porque às vezes Deus dá a resposta e a gente continua enxergando o problema e não enxerga a resposta que Deus deu, Aí Deus mandou marchar, e quando eles colocaram o pé, então, na água, no comecinho do mar, o mar se abriu. Qual outro Deus faria isso? Para começar, não existe outro Deus, Deus é único. Mas eu quero dizer assim, os deuses falsos do Egito, que eles conheciam lá, no período que eles ficaram escravizados, qual daqueles deuses falsos teria condições de abrir as águas do mar? Nenhum. E Deus então respondeu com poder, com autoridade, abriu as águas do mar, eles atravessaram, a Bíblia nos informa que de pés enxutos, eles nem chegaram a molhar os pés, porque Deus abriu o mar e a areia secou. Não ficou aquele lodo, secou. E eles passaram então a pés enxutos. Deus é poderoso. E eles vendo aquilo tudo, quando terminaram de atravessar o mar, que chegaram lá do outro lado, no primeiro problema que teve, começaram a murmurar de novo. E começaram a reclamar. Não é o que a gente é hoje? Às vezes a gente até diz: não vou murmurar. Mas quando você vê, se você não vigiar, você já falou uma bobagem. Porque você tem que vigiar. Jesus falou que nós temos que vigiar. Vigiar e orar. E o povo então sempre reclamava. Depois que passaram o Egito, passaram o Mar Vermelho, então que saíram do Egito, que o exército do faraó morreu nas águas quando Deus fechou as águas, Eles depois lá do outro lado começaram a reclamar que não tinha água para tomar, porque no lugar que eles chegaram as águas eram amargas. Deus curou as águas. E antes eles vinham e diziam para Moisés: vamos morrer de sede. Aí depois reclamaram que estavam com fome. E disseram assim: Moisés, no Egito nós tínhamos pelo menos cebolas para comer. E agora nós vamos morrer de fome? O que nós vamos comer no deserto? Moisés foi de novo, falou com Deus. E Deus disse: eu vou mandar codornas. Mandou carne. Carne no deserto. Mandou água, mandou carne. Aí mandou o maná. Pão do céu. Então veja só, Deus cuidou do povo de Israel de uma maneira tão carinhosa, mas eles sempre murmurando, sempre reclamando e sempre brigando com o coitado do Moisés. Então toda a reclamação vinha para as costas do Moisés. E o Moisés então só podia desabafar com Deus. Ele chegava, falava com Deus, contava tudo o que acontecia, como diz ali no versículo que nós lemos, no versículo 8, nós lemos do 9, 17, o 8, diz assim: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o povo prometia, mas não cumpria. E Moisés falava tudo para Deus. Então aqui a gente pode ver que Moisés contava tudo para Deus. E o povo continuava reclamando. E o povo continuava murmurando. E aí então chegou esse momento que Deus disse assim: olha, Moisés, fala para o povo que eu vou falar com eles diretamente. Porque tinha algumas pessoas, alguns homens, que diziam assim: por que você é melhor? Deus só fala com você, por que Ele não fala conosco? E Deus disse: Moisés, diga que eu vou falar. Mas diga primeiro
que eles têm que se santificar. Aí entra esse texto que nós lemos, ó. Estejam prontos, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, quer dizer, 2 dias. Porque no 3º dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quando Deus fala, irmãos, a terra treme. Você pode dizer, a terra não está tremendo agora, então Deus não está falando? Tá, Deus está falando sim. Mas a gente usa essa expressão para dizer, o poder de Deus é tão grande, que toda a terra, todo o universo, treme diante do Senhor. E os seres humanos, nós que às vezes falamos e murmuramos tanto, não reconhecemos o poder que Deus tem. Não é verdade? E Deus então disse, ó, diga para eles se santificar esses 2 dias, porque no 3º dia eu vou descer e falar com eles. Então Deus descendo, não significa que Deus já não estava ali, porque Deus está em todos os lugares. Mas Deus disse, eu vou me manifestar. Com trovão, com relâmpago, com poder, com voz de trombeta, eu vou falar então sobre o Monte Sinai. E Moisés então fez o que Deus tinha mandado. Chegou para o povo e disse, ó, Deus vai falar e vocês vão ouvir. Vocês querem ouvir, vocês vão ouvir. E Deus mandou Moisés dizer, ó, ninguém encoste no monte. No versículo 13 diz assim, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Então Deus estava dizendo, ó, eu vou descer sobre o monte, eu vou me manifestar sobre o monte, eu vou falar sobre o monte, mas ninguém encoste no monte, porque senão essa pessoa vai morrer. E aí a gente pode pensar às vezes, ou tem pessoas que ainda pensam, eu acredito que vocês já não pensam mais assim, mas tem pessoas que podem pensar, Deus é mau, só de encostar no monte então, ele já mataria a pessoa? Sim, por causa da santidade dele. Ele desceria sobre o monte, e a pessoa, o ser humano é pecador, então nós não podemos tocar a Deus, porque senão morremos. E Deus avisou, diga que ninguém toque no monte, porque senão vai morrer. É o mesmo exemplo que eu citei alguns cultos atrás aqui, a respeito do sol. Deus não é mau, Deus é santo. E a santidade dele, então, não permite que nós, pecadores, venhamos tocar nele, porque senão nós morremos. O exemplo do sol que eu citei, uma pessoa não consegue chegar próximo ao sol, porque morre, né? Morre assado, de calor. Por quê? Então o sol é mau? Não. É porque o poder de calor do sol é muito grande. A pessoa acaba morrendo. Então a mesma coisa, Deus não é mau, mas Ele é santo. E nós somos pecadores. Então, por causa disso, Deus disse, ninguém pode encostar no monte. E para chegar próximo ao monte, olha só, não iam encostar no monte, mas só para chegar perto do monte, no pé do monte, então a uma certa distância, eles tinham que se santificar. O que é se santificar? Nós podemos ver na Bíblia vários versículos que falam de santificação, mas eu escolhi aqui 3 versículos para nós lermos. Se você quiser abrir a tua Bíblia, João 17, 17, Evangelho de João 17, 17, que diz assim, Jesus falando, né? Quando ele fez a oração sacerdotal, ele disse assim, orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, por esse versículo aqui, nós já podemos observar um pouquinho do que é santificação. Como que nós devemos nos santificar. Jesus mesmo disse, santifica-os, ó Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como nós podemos nos santificar? Lendo a palavra do Senhor. Amém? Temos que ler a palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade. Nós não podemos receber santificação se nós não conhecemos o que está escrito na palavra. Porque é a palavra que fala de Jesus, é a palavra, a Bíblia, as Escrituras, como você queira falar, chamar, é ela que fala e testifica de Jesus. Então, para nós nos santificarmos, na verdade, que é Jesus, nós temos que ler a palavra, que é a verdade. Porque Jesus é a palavra, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então, Jesus é a palavra de Deus. Então, para nós nos santificarmos, nós temos que conhecer o que está escrito na Bíblia. Nós não podemos apenas ter a Bíblia lá na nossa casa para ficar pegando pó. Nós temos que ler. E não apenas ler, mas estudar, analisar, pesquisar, observar. A irmã Aline está lá no ITQ, né? E agora eu estou lá dando aula para a turma dela. E ontem nós ainda tivemos mais uma aula. E aí então eu estou dando aula de hermenêutica lá, que é a ciência da interpretação. E ela está vendo, né, irmã, que não é simplesmente ler. Você não pode só ler. Você tem que conhecer o que está por trás daquela palavra. E para você conhecer o que está por trás da palavra, você precisa ler muito a própria palavra e pesquisar. Pesquisar na cultura judaica, na geografia, na história. Então, tudo isso é importante. Por isso que nós não podemos só ler. Aí você diz assim, pastora, mas eu não tenho os livros que você tem. Mas você tem o Espírito Santo, não tem? O Espírito Santo é o melhor e o maior professor que nós podemos e desejamos ter. Então, o Espírito Santo vai te orientar na verdade, na palavra que é a verdade. Né? Então, nós temos que esmiuçar, pesquisar, procurar. Mas se você não tiver livros, se você não tiver condições de adquirir esses livros para você estudar melhor a Bíblia, a própria Bíblia é a sua intérprete. É uma das leis da hermenêutica que diz que a própria Bíblia se interpreta. Então, se você ler a Bíblia, irmãos, você vai conhecer a verdade. Você vai conhecer Jesus. Jesus é a verdade e através disso você vai se santificar. Outro versículo que eu escolhi aqui também para explicar para você o que é santificação, porque Deus tinha mandado o povo se santificar, e isso vale para nós hoje também. O mesmo capítulo 17 de João, agora o versículo 18 e 19, então só na sequência ali, ó. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus falando isso aqui para o Pai, falando de nós, a nosso respeito. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Olha só, Jesus, o próprio Filho de Deus, se santificando. Para que ele se santificou? Para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus se santificou por nós, para que hoje nós pudéssemos nos santificar. Então o que é santificação? É um processo de entrar em santidade. Ou seja, você vai se afastar das coisas que desagradam a Deus. Você vai ler a palavra. Você vai observar o que Deus quer para a tua vida. Você vai procurar aprender e entender o que Jesus quer para você. Amém, irmãos? Isso é se santificar. E ainda também 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios 6, 11. Que diz assim, ó.
Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que esse versículo está nos dizendo? O texto aqui de 1 Coríntios capítulo 6 está falando daqueles que não vão herdar o céu. Está falando daqueles, no versículo 9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo diz assim: tais fostes alguns de vós. Ele estava dizendo, vocês foram assim. Alguma coisa desses pecados aqui, vocês cometeram, era o que Paulo estava falando. Mas agora, vocês foram santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pecados, todos nós temos. Aquele que não foi ladrão antes de se converter pode ter sido mentiroso. Aquele que não foi mentiroso pode ter sido maldizente. O que não foi maldizente pode ter sido bêbado. Então a palavra do Senhor nos diz isso, que nós temos que buscar a santificação. Então buscar a santificação é se afastar de tudo o que desagrada a Deus. E nós temos que fazer isso. Amém, irmãos? Evitar tudo aquilo que o mundo nos oferece. Evitar as coisas que o mundo oferece. Porque quando o mundo oferece, vem com uma propaganda maravilhosa. Faça isso que é bom, faça aquilo que é moderno, está todo mundo fazendo, você pode fazer, né? Mas nós devemos fazer? Poder nós podemos, mas e devemos? Se o mesmo Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer o que eu quiser, Deus não me proíbe de nada. Mas eu devo fazer? Porque se eu estou num processo de santificação, se eu quero me santificar para me aproximar de Deus, eu tenho que evitar muita coisa. Tudo que o mundo oferece eu tenho que evitar. Amém? E ainda, então Deus tinha mandado Moisés dizer para ele, se santificar por 2 dias. Santifique-se ou purifique-se. E ainda disse, lavem eles as suas vestes. Um outro detalhe aqui que nós temos que fazer. A santificação vem juntinho com isso aqui. Lavar as vestes. Que vestes? Pastora, você está dizendo que eu estou com a roupa suja? Não é essa roupa que nós vestimos, irmãos. Essa roupa aqui você pode até andar sujo. Deus não se importa com isso. É claro que Ele não quer, né? Não é bom. Temos que ter higiene. Mas para a salvação, se a tua roupa está suja, não importa. Mas Deus está falando aqui das vestes espirituais. Como está a tua alma? A tua alma é a roupa do teu corpo. Desculpe, eu troquei. O teu corpo é a roupa da tua alma. Mas vai expressar no teu corpo aquilo que você tem na alma. Se você está com as tuas vestes da alma suja, você demonstra através das tuas palavras, você demonstra através das tuas atitudes, porque vai demonstrar através desse corpo que é a roupa da alma. Amém, irmãos? Nós somos espírito, alma e corpo. O corpo é a roupa da alma. E a nossa alma é o que nós somos realmente. Então aquilo que você tem na alma manifesta no corpo. Se você tem uma alma suja, a tua alma está suja, você fala palavrão, você mente, você faz coisas que desagradam a Deus, através do que isso vai se manifestar? Vai se mostrar através do teu corpo, através das tuas atitudes. Então nós temos que lavar as nossas roupas espirituais. Como que se lava as roupas espirituais? Não é com água e nem com sabão, mas é com o sangue do Senhor Jesus. Amém?
Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, dono da nossa vida e Salvador da nossa alma, Ele nos lava com o seu sangue. Tira toda a mancha que o pecado produz, tira toda a imperfeição, tira toda a sujeira da alma. Tudo aquilo que nós fizemos de errado, o sangue de Jesus nos lava. Mas para isso nós temos que entender que nós precisamos buscar lavar as roupas espirituais, buscando a santidade. Você tem lavado as tuas roupas, meu irmão? Quando você se olha no espelho, você não enxerga a tua roupa espiritual. Você enxerga essa roupa que a gente usa no dia a dia. Mas a tua roupa espiritual, quem enxerga é Deus. E você sente no teu coração como está a tua alma. Você sabe se você tem sido lavado pelo sangue de Jesus ou se você está se sujando com o pecado. Tudo que você faz de errado suja essa roupa, cria manchas. E ninguém pode se apresentar diante de Deus com roupa suja. Tem aquela parábola que Jesus contou da ceia, que o rei resolveu fazer uma grande janta, uma grande festa e mandou chamar as pessoas. E daí no meio do povo que lá entrou para participar dessa festa, tinha um que não estava com roupas reais, com roupas limpas. E o dono da festa disse: jogue lá para fora, aqui não pode ficar. Então isso significa o quê? Que se nós estivermos com as nossas roupas espirituais sujas, nós não vamos poder nos apresentar diante do Pai, nós não vamos entrar no céu. Para onde que vai a pessoa que não vai no céu? Para o céu? Para o inferno. Então as nossas vestes têm que estar limpas. E Deus falou isso aqui para Moisés: mande o povo se santificar e lavar as suas roupas, as suas vestes. Por quê? Porque eles iam chegar perto do lugar onde Deus ia se manifestar, onde Deus ia falar. E ainda tinha mais um detalhe aqui no versículo 15: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Você pode dizer assim: tá, pastora, mas então é errado a pessoa se casar, ter uma esposa? Não, não foi isso aqui que Deus falou. O que Deus estava dizendo aqui quando disse não vos chegueis à mulher, se guardar de relação conjugal nesse período de santificação. Mas no sentido de vencer a carne. Não é que seja pecado ter uma esposa, não é isso. Mas vencer a carne. Não faça a vontade da tua carne no período que você estiver se santificando para se aproximar de Deus. Foi isso aqui que Deus quis falar. Não se chegueis à mulher, ou seja, vão me ouvir, esteja pronto no terceiro dia. Se santifique, limpe as tuas vestes, vença a tua carne, vença a tua vontade. Era isso que Deus estava dizendo, ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, olha só, foram as 3 coisas que Deus mandou o povo fazer para poder se aproximar de onde ele ia falar. Se santificar, lavar as vestes e não vos chegar à mulher, ou seja, vencer a carne, vencer a sua própria vontade. Quantas são as vezes que você faz a vontade da tua carne? E eu nem estou falando da área sexual aqui. Quantas vezes você faz aquilo que te dá conforto, que você diz, eu mereço isso? Você não merece, o que você merece é o inferno. Né? Lembram da mensagem aqui a respeito do inferno? O que eu mereço e o que você merece é o inferno. Mas Jesus nos salvou de lá. Mas às vezes a gente, para dizer assim, eu mereço tal coisa, eu mereço isso, eu mereço aquilo, para o conforto do meu corpo, para satisfazer a minha vontade da carne. Você está fazendo justamente isso, a vontade da carne. Então não é que seja errado você ter conforto, nada disso. Eu estou dizendo quando você escolhe entre se santificar a Deus, entre se aproximar de Deus ou fazer a tua própria vontade. Quando você escolhe a tua própria vontade, você está errado, você está pecando. Porque a vontade que deve ser prioridade na nossa vida é fazer a vontade de Deus. Amém?
Então Deus não é contra você descansar, bem pelo contrário. Ele disse que Ele abençoa o nosso descanso. Deus não é contra você ter as coisas que te tragam conforto. Mas nunca deixe isso substituir Deus no teu coração. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Então não faça a tua vontade para o teu bem próprio, mas faça aquilo que vai agradar a Deus. Então foram essas coisas que Deus pediu aqui para o povo fazer. E aí diz assim, no 16: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. No início do terceiro dia, ao amanhecer, ao clarear o terceiro dia, depois que Deus tinha dado essa ordem, então o que é que aconteceu? Trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, ou seja, Deus estava se manifestando. Deus estava se manifestando com muito poder, com muita força, com muita glória. E diz ali, no finalzinho, de maneira que todo o povo que estava no arraial, o que aconteceu? Se estremeceu. O que é isso? Ficou com medo. Né? Eles falavam, por que Deus só fala com Moisés? Tem que falar conosco também. Quando Deus falou, eles disseram, deu. Chega, não queremos mais. Que Deus continue falando só com você, Moisés. Quer ver aqui no versículo 19, do capítulo 20, diz assim, mesmo Êxodo 20, 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então eles reclamavam. Mas quando Deus falou, eles disseram, não. Fale só com Moisés mesmo. Ele vai transmitir para nós o que o Senhor quiser falar. Por quê? Porque o poder de Deus é grande. Nós hoje podemos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E tem gente que ainda não dá valor para isso, irmãos. A Bíblia nos fala que vai chegar o dia em que as pessoas vão desejar um dos dias do Filho do homem, ou seja, de Jesus. O que significa isso? Vai chegar o dia no período da tribulação que as pessoas que ficarem aqui vão dizer, ai que vontade de ir na igreja, mas agora já não tem mais igreja. Que vontade de ouvir uma palavra, mas não tem mais ninguém para pregar. Que vontade de se reunir com os irmãos, mas já não tem mais lugar. Ou que vontade de ir para a igreja orar, mas não vai mais ter condição para isso. Então hoje que nós podemos fazer isso, tem gente que não se importa, tem gente que não dá valor. Mas o Senhor falou no tempo de Moisés, falou durante todo o período bíblico e continua falando hoje conosco. Mas as pessoas às vezes não querem ouvir a voz de Deus. Pedem e quando Deus fala diz, não, isso é bobagem. Não é Deus falando. Só vou acreditar se acontecer tal coisa. Ainda colocam Deus à prova. Né? Mas voltando aqui então para a história do texto que nós lemos, no terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. Deus se manifestou. Deus falou. E as pessoas então tinham se santificado, tinham lavado as suas roupas, não tinham se chegado à mulher. Mas mesmo assim, ficaram com medo de Deus. E disseram, não queremos mais ouvir. Eu tenho, se você quiser anotar, eu não vou ler eles aqui agora, mas você pode anotar para conferir na tua casa os versículos, eu falei os versículos da santificação, mas não falei os versículos de lavar as vestes. Lá em Eclesiastes 9:8, você pode conferir. E Apocalipse 22:11, mas o Apocalipse 22:14, esse eu quero ler. Então vamos ler, e eu já vou falar porquê da evidência do arrebatamento, e daí já vamos orar.
Apocalipse 22, 14. Diz assim. Esse versículo aqui é sobre lavar as vestes, tá, irmãos, que eu não tinha lido. Ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O que esse versículo nos confirma? Que aquele que se esforça, evitando pecar, e querendo manter as suas roupas lavadas, limpas, diz aqui, ó, que é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras. Lava onde? No sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Só vai ter direito à árvore da vida quem lavar as suas vestes, quem estiver com a sua alma pura diante de Deus. Aqui a mesma coisa diz assim, ó. E entrem na cidade pelas portas. Jesus é a porta. Nós temos que entrar no céu só por Jesus. Não existe outro que conduza uma pessoa até o céu. Mas só vai poder entrar na cidade, ó, pelas portas aquele que tem as suas roupas lavadas no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? E depois você pode conferir então esses outros 2 versículos que eu te dei. Lá em Eclesiastes fala, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo na tua cabeça. Mas confirme lá então na tua casa. E o óleo então é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então veja só, eu te contei tudo isso para agora te dizer a importância da evidência do arrebatamento. Deus mandou o povo de Israel se purificar, se santificar, lavar as suas vestes. Nós hoje temos que fazer isso, porque senão não seremos salvos. Por quê? Porque nós estamos vivendo os 2 dias de santificação. Ó, o que é que Deus tinha dito aqui? Que 2 dias eles tinham de se santificar, para no 3º dia estar diante dele, do Senhor. Nós hoje temos que nos santificar, porque os 2 dias ou os 2000 anos de que eu tenho falado tanto para vocês, nós estamos vivendo. Esses dias são o período da igreja. Então, assim como Deus falou para o povo de Israel, lá no Velho Testamento, mandando eles se santificar 2 dias, ele fala para nós hoje, igreja, se santifique 2 dias, ou os 2000 anos que estão completando agora, desde que Jesus veio até os nossos dias. Ficou claro isso, irmãos? Então nós, como igreja do Senhor, eu não estou repetindo tudo aquilo de novo dos anos, porque você já sabe bem, né? Já entendeu que 2 Pedro 3,8 diz que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Então, de Jesus até nós foram 2000 anos, estão terminando os 2000 anos, então são 2 dias. E Deus disse aqui, se santifique por 2 dias. Então, nós estamos nesse período dos 2 dias, terminando para iniciar o 3º milênio, que vai ser o 3º dia. E aqui diz assim, ó, ao amanhecer do 3º dia houve trovões e relâmpagos, quer dizer, Deus se manifestou. É o que vai acontecer no final dos 2000 anos agora, no início do 3º dia ou do 3º milênio, nós estaremos diante do Pai no céu, na glória. Por quê? Porque o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Amém? Então, olha só. Ao amanhecer do 3º dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Agora, para nós terminarmos, eu quero que você compare comigo o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim, ó, aqui falou que Deus se revelou com trovão, com relâmpago,
com alarido, com voz forte e com trombeta, né? Com gritaria. Então, o que vai acontecer no momento do arrebatamento? Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E daí continua o versículo falando que daí nós vamos ser arrebatados e nos encontraremos com o Senhor. Aonde? Na terra? Nas nuvens. Aqui Deus se manifestou com nuvem e com barulho. O arrebatamento vai ter barulho e vai ter nuvem. Quando que vai ser o arrebatamento? No início do terceiro dia. Quando que Deus se manifestou para o povo do Egito? No início do terceiro dia. Então nós estamos vivendo o final dos 2000 anos para terminar o segundo dia e começar o terceiro. Quando começar o terceiro, para a glória de Deus, nós já estaremos com o Senhor. Amém? Ficou claro isso, irmãos? Lembram que semana passada eu falei da evidência do sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Porque ele disse que o único sinal que seria dado seria o de Jonas? A mesma coisa, ó, Jesus ressuscitou no início do terceiro dia. No início do terceiro dia, Deus se manifestou ao povo. E no início do terceiro dia, ou seja, no início do terceiro milênio, porque nós estamos no final do segundo milênio, no início do terceiro milênio, o arrebatamento acontecerá. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Você tem se preparado para isso? Amém? Eu acredito assim que com todas essas mensagens que eu trouxe aqui para você das evidências do arrebatamento, não tem mais dúvida, né? Acho que não, né? Vocês já estão inteirados de ouvir. Mas é bom ouvir. E temos que ouvir cada vez mais. Para quê? Para nos preparar para esse momento. Então o Senhor Jesus está voltando. Toda a Bíblia nos indica isso. E essa foi mais uma passagem bíblica que nos confirma isso. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Porque nós estamos no fim do segundo milênio, no início do terceiro.